Olá, sou o Júlio Santiago e hoje vou continuar falando de lançamento tributário. Se você perdeu as aulas anteriores, acessa aí meu canal do YouTube, que as aulas ainda estão disponíveis e os temas estão separados em listas para você localizar mais fácil. Aproveita e se inscreve no meu canal do YouTube, clicando no botão aí do lado, para você não perder os próximos vídeos. Hoje eu vou falar sobre 3 modalidades de lançamento tributário. Eu já contei essa história uma vez para vocês, lá na primeira aula do lançamento tributário. Vocês podem ver o vídeo aqui atrás, ou clicar aí no meu site que vocês acessam esse vídeo novamente. Foi uma história que eu vivi na Procuradoria. O contribuinte executado devia milhões em tributos. Quando a Procuradoria conseguiu citá-lo, ele apresentou uma exceção de pré-executividade e arguiu uma série de nulidades. Dentre as nulidades, que não havia sido notificado para se defender no processo administrativo fiscal. Então ele não foi notificado para se defender no processo administrativo fiscal, mas entrou com exceção alegando isso. Só que tem um detalhe aqui. O débito tributário tinha sido constituído por declaração do próprio contribuinte. Então eu aproveito esse caso para explicar uma das espécies de lançamento tributário, que é o lançamento por homologação. No lançamento por homologação, a legislação tributária determina que o próprio contribuinte faça toda a apuração de quanto ele deve pagar de tributo. Tão logo ocorra o fato gerador, independente da fiscalização da autoridade administrativa. É o que está previsto lá no artigo 150 do CTN. O que diz o dispositivo? O que diz o artigo 150 do CTN? Ele diz que o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 2 características são importantes no lançamento por homologação. A obrigação do contribuinte de antecipar o pagamento do tributo antes que a autoridade o fiscalize e a homologação dessa atividade do contribuinte pela autoridade tributária. Essa homologação pode ser expressa, ou seja, quando a autoridade afirma que a apuração realizada pelo contribuinte está correta, é o que está no caput do artigo 150, ou pode ser tácita, quando a autoridade tributária permanece inerte por um prazo de 5 anos. É o que está no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Com a homologação, o crédito tributário é considerado extinto, porque não será mais passível de modificação pela autoridade fazendária. É a modalidade comum no imposto de renda, por exemplo. No caso que eu narrei acima e que eu já tinha mencionado na primeira aula de lançamento tributário, a modalidade de constituição do crédito tributário se deu pelo lançamento por homologação. Então o contribuinte não tinha como ingressar com aquela exceção de pré-executividade. E eu vou explicar por quê. Por ter sido o próprio contribuinte que apurou a quantia devida, o STJ entende que a administração tributária não precisa fazer uma nova apuração se aquela realizada pelo contribuinte estava correta. Qual o efeito desse posicionamento do STJ? Essa situação possibilita, portanto, o ajuizamento da execução fiscal sem a necessidade de instauração de processo administrativo fiscal, caso o contribuinte não recolha o tributo. Então ele declara lá, faz a declaração, se ele não recolhe, a Fazenda pode ajuizar a execução fiscal. Esse entendimento é extraído da súmula 436 do STJ. A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Isso é o que está lá na súmula 436 do STJ. Por isso que a exceção de pré-executividade que argui a ausência do processo administrativo fiscal nos casos em que a execução fiscal se baseou em lançamento por homologação não tem muita chance de êxito. Outra modalidade de lançamento tributário é o lançamento por declaração, também chamado de lançamento misto. Está previsto lá no artigo 147 do CTN, que dispõe que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. No lançamento por declaração, a apuração para ser concretizada
depende tanto da atuação do contribuinte prestando determinadas informações sobre o fato gerador, quanto da autoridade fiscal que calculará o montante do tributo a partir das informações prestadas. A autoridade fiscal faz a qualificação jurídica e o contribuinte presta informações sobre o fato. Essa modalidade é utilizada no imposto de importação, quando o contribuinte apresenta a declaração de importação e a autoridade verifica a exatidão dos dados declarados mediante despacho aduaneiro de importação. É diferente do lançamento por homologação. No lançamento por declaração, o contribuinte colabora com a autoridade fiscal para efetuar a constituição do crédito tributário fornecendo determinadas informações. No lançamento por homologação, o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o pagamento do tributo, independente de qualquer iniciativa da autoridade fiscal. Um outro ponto importante aqui: você tem que tomar cuidado para não confundir o lançamento por declaração, uma modalidade de lançamento tributário, com a declaração prestada pelo contribuinte, ou seja, uma espécie de obrigação acessória. Repare que no lançamento por homologação, o contribuinte presta uma declaração, por exemplo, quando ele apresenta a declaração de rendimentos do imposto de renda. Só que isso não é lançamento por declaração, embora se utilize a mesma terminologia. Existem inúmeras declarações a serem prestadas pelos contribuintes e terceiros, inúmeras obrigações acessórias, mas isso não tem nada a ver com lançamento por declaração. A última modalidade de lançamento tributário que eu quero falar é a prevista no artigo 149 do CTN. É o lançamento de ofício, também chamado de lançamento direto. O lançamento ocorre quando a própria legislação determina que deve ser feito por essa modalidade, ou geralmente quando tem uma falha, fraude ou omissão no fornecimento das informações pelo contribuinte. É a autoridade fiscal que efetua o lançamento sem a participação do contribuinte. Por exemplo, vamos supor que o contribuinte não prestou suas declarações de rendimentos e a autoridade fiscal descobriu por outras fontes que o contribuinte auferiu renda e não pagou o tributo devido. O que a autoridade fiscal vai fazer? Ela realizará o lançamento de ofício e notificará o contribuinte para efetuar o pagamento do imposto de renda. Esse tributo, que normalmente é constituído por lançamento por homologação, será, nesse caso, constituído por lançamento de ofício. Em síntese, essas são as 3 modalidades de lançamento tributário previstas no CTN. O lançamento por homologação, lá do artigo 150, onde o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento do tributo. O lançamento por declaração ou misto, previsto no artigo 147 do CTN, no qual o contribuinte e a administração realizam funções diferentes para que se possa concretizar aí o crédito tributário, para que se possa constituir o crédito tributário. O lançamento de ofício, lá do artigo 149 do CTN, quando a administração providencia a constituição do crédito tributário diretamente a partir de alguma falha ou omissão do contribuinte. Então eu vou ficando por aqui. Essas são as 3 modalidades de lançamento tributário. Não se esqueça de se inscrever aí do canal para não perder as próximas aulas. Não se esqueça também de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para que as pessoas possam ter conhecimento desta aula. Quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta, mais o vídeo é acessado por outras pessoas que ainda não tomaram conhecimento desse conteúdo. Vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima!